Olá, meus irmãos, muito boa noite, boa tarde, bom dia para todos aqueles que vão nos ouvir e assistir a nossa palestrinha de segunda-feira. Vamos agradecer nesse momento a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para as nossas reflexões. A Jesus, nosso irmão, pela sua presença sempre constante conosco e toda a espiritualidade amiga que nos sustenta nos momentos em que necessitamos e nos nossos trabalhos aqui na casa também. Que seja feita sempre a vontade do Criador sobre todas as nossas. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, como todos já sabem, nós estamos trabalhando com este livro aqui, O Caminho Espírita, não é? Que é um livro ditado por Emmanuel e seus amigos, a Chico Xavier. Nós hoje vamos falar da lição 33 do livro, tá? O tema é fácil e difícil. Só pelo tema já dá para a gente fazer uma palestra, né? Não precisava nem a gente estar lendo aqui o texto, mas como o texto de Emmanuel, os textos deste livro são todos muito interessantes e este texto em particular é do Albino Teixeira, né? Ele que trouxe o texto para a gente. Então, nós vamos falar daquilo que a gente considera fácil, daquilo que a gente considera difícil, e depois vamos ver aqui o que Albino Teixeira fala pra gente sobre esse tema. Então vamos lá, eu vou ler aqui o texto pra gente ir pontuando. Fácil e difícil. Fácil amontoar, difícil distribuir. Então, é muito fácil para nós, né, conquistarmos coisas materiais e amontoando, né? A grande maioria de nós faz isso, né? Quanto mais nós temos, mais nós queremos ter. Então, nós vamos muitas vezes achando que amontoar coisas faz parte da felicidade que nós tanto buscamos. E muitas vezes nós nos enganamos e na grande maioria das vezes é isso que acontece, né? Nós nos enganamos muito porque nós já aprendemos através da doutrina espírita que não é acumulando bens materiais que nós vamos ser felizes. Então ele está dizendo aqui que é muito fácil amontoar, mas é muito difícil distribuir. Por quê? Porque nós nos tornamos muito egoístas, né, em questão a isso, porque quanto mais nós temos, mais a gente quer ter. Então nós vamos amontoando e temos grande dificuldade em distribuir os bens que estão em nossas mãos. É muito difícil para nós ainda, no estágio espiritual que nós nos encontramos, um planeta de provas e expiações, saber fazer essa divisão, né? Saber fazer a distribuição. Porque assim, ter não é nenhum crime em ter as coisas, em ter bens materiais. O problema é como nós vamos utilizar esses bens. Se é só em benefício próprio ou se nós vamos ajudar aqueles que necessitam também. Porque, na verdade, Deus permite que nós tenhamos as coisas materiais para que nós possamos ser, de fato, pessoas solidárias umas com as outras, para ajudar aqueles que não têm ainda a condição de conquistar isso por si só. E aí ele fala, fácil falar, difícil fazer. Então, é muito fácil falar das coisas que nós achamos certo, muito fácil dizer as coisas para as pessoas, mas é muito difícil fazer, né? O que não acontecia, por exemplo, com Jesus. Porque Jesus ele não ficava falando o tempo inteiro para as pessoas o que elas deveriam fazer. Ele fazia, ele exemplificava, e então as pessoas observavam e seguiam o seu exemplo. Então nós precisamos aprender a ser exemplo de coisas boas, de momentos que nós estamos passando, de beneficiar a nós mesmos e aos outros também. Então falar o que é certo fazer e falar o que é errado fazer é muito fácil, como diz Albino Teixeira aqui. Mas e fazer? Como é fazer? Como nós fazemos aquilo que nós estamos falando? Será que nós fazemos tudo o que falamos? Não, certamente não fazemos. Alguns de nós já conseguem fazer algumas coisas daquilo que se fala. Outros não conseguem fazer ainda nada, só sabem falar. Então, nós aprendemos primeiro a falar daquilo que achamos que é certo
né? Ditamos muitas vezes regras para as pessoas, mas nós mesmos não seguimos aquilo que nós estamos falando. Então nós não exemplificamos aquilo que nós falamos. Na doutrina espírita, nós aprendemos que não é falando que a gente chega nos corações, é exemplificando, é sendo exemplo daquilo que nós acreditamos que é certo. Mas também não sendo pessoas muito taxativas, né? Assim, tem que ser dessa forma porque no Evangelho está assim, porque Chico escreveu assim nos livros, porque Joana de Ângeles disse isso, porque Emmanuel disse aquilo, então é assim que tem que ser e sermos pessoas muito rígidas. Nós temos que ser pessoas maleáveis, né? Saber o que é certo, fazer o que é certo, sem nos condenarmos também a uma condição sacrificante de coisas que consideramos certas e de coisas que consideramos erradas. Então, muitas vezes nós nem passamos em alguns lugares porque consideramos que aquele lugar não é um lugar bom para nós estarmos. Porque aquilo vai trazer imagem negativa para nós. E às vezes é naquele lugar em que nós devemos estar, para ajudar aqueles que estão mais necessitados de orientação. Tem algumas histórias do Chico, por exemplo, que ele tomava café da manhã todos os dias em um bar, né? Então ele levantava de manhã para o trabalho dele e passava no bar e tomava café lá. E sempre ele encontrava pessoas alcoolizadas nesse bar. E as pessoas reclamavam com ele, mas Chico, você fica entrando nesse bar, só tem pessoas alcoolizadas aí dentro, isso não é bom para você, que não sei o que, não é? E reclamavam com ele. Mas Chico, ele era muito sábio, né? E ele sabia exemplificar aquilo que ele pregava, aquilo que ele aprendia com a doutrina dos espíritos. Então ele dizia, é nesses lugares que nós precisamos estar. São com esses irmãos que nós precisamos estar. Foi com esses irmãos que Jesus trabalhou enquanto esteve conosco. Ele disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, onde estão os doentes, nós devemos levar o remédio, não é? Então, eu vou sim entrar nesse mesmo ambiente em que nossos irmãos estão e vou dar o meu exemplo. Eu não vou entrar lá e pedir uma bebida alcoólica para tomar. Eu vou entrar lá e vou pedir um café e vou tomar um café. E assim ele fazia todos os dias. Então, assim, este é um exemplo de como fazer aquilo que se fala, não é? Então, não é nos eximindo de estar nos lugares que nós vamos estar fazendo tudo aquilo que se espera de nós. Não, é os nossos exemplos. Nós podemos entrar em qualquer ambiente, mas como nós vamos nos comportar nos ambientes é que conta para nós, para a nossa educação espiritual, para o nosso crescimento. Não é porque eu vou entrar dentro de um bar, onde tem muita gente bebendo, né, a bebida alcoólica, que eu vou entrar lá e vou fazer a mesma coisa. Se eu acho que isso não é uma coisa boa, se eu não acho que isso é uma coisa que vai me levar, vai melhorar a minha vida, a minha imagem. Não, só porque todo mundo está fazendo. Eu posso entrar e tomar um outro tipo de bebida ou comer alguma coisa dentro desse ambiente, ainda que esse ambiente seja um ambiente onde as pessoas utilizam para beber, né, ou fazer outras coisas, não importa. O importante é o meu comportamento diante disso. Isso é que importa. E é isso que Jesus disse, né? A cada um segundo suas obras. Francisco de Assis também falava assim, né? Vá e pregue o evangelho e, se necessário, usem palavras. Ou seja, não fique falando para o outro o que ele tem que fazer. Faça você aquilo que você compreende que é certo. Porque aí o outro vai ver o seu exemplo e poderá mudar a sua maneira de ser, de agir, de pensar, não é? Fácil arrasar, difícil construir. Então, pela palavra também, e aqui eu vou pegar o exemplo da palavra, é fácil a gente arrasar com uma situação ou com uma pessoa. Basta a gente utilizar as palavras erradas no momento errado. Se a gente chegar para o irmão que está cometendo algum tipo de erro e arrasar com ele, né, denigrir a imagem dele de todas as formas, colocar ele lá embaixo, isso é muito fácil. É muito fácil cometer esse tipo de erro, em nome de estar querendo mostrar para ele que ele está errando. Ou seja, não usar a caridade para se comunicar com o irmão. Não utilizar a palavra para elevar, e sim para diminuir. Então,
usando o exemplo da palavra, e tem muitos outros exemplos de comportamento, mas aqui vamos pegar esse exemplo para que a gente possa seguir este exemplo em todos os campos da nossa vida, em todas as áreas, tanto na fala quanto no comportamento. É muito fácil destruir alguma coisa, mas é muito difícil construir novamente, né? É muito difícil, porque depois que você fala algo para alguém que traz mexe com a autoestima, né? E ele fica se sentindo inferior, ele fica se sentindo arrasado, ele fica se sentindo diminuído. Como que a mesma pessoa que colocou essa pessoa nessa condição tem moral depois para chegar e falar diferente? Tentar elevar a autoestima dessa pessoa, uma vez que ela já cometeu o erro de não usar a caridade na hora de falar. Porque nós podemos falar de tudo com qualquer pessoa. Só que como nós vamos falar é que vai fazer a diferença. Ou como nós vamos fazer é que vai fazer a diferença. Porque se nós não soubermos nos colocarmos naqueles momentos de complicação, dos momentos difíceis, nós não temos moral para depois voltar tentando recuperar aquilo que nós mesmos ajudamos a destruir. Então ele fala que fácil é arrasar, mas difícil é construir. Fácil reprovar, difícil compreender. Então é muito fácil também para nós chegarmos e reprovar a atitude de alguém, o comportamento de alguém ou a fala de alguém, né? Mas é muito difícil compreender o irmão numa situação que não seja tão boa, vamos colocar assim essa palavra. Não é? Então, se nós vemos alguém em uma atitude ou numa fala, num comportamento que nós reprovamos, nós não sabemos, é muito fácil reprovar, apontar o dedo para o outro, mas não é fácil, por exemplo, como ele fala aqui, compreender. Compreender o irmão porque que ele está fazendo daquela forma, porque ele está agindo daquele jeito, porque ele está falando daquele jeito. Nós não buscamos entender o porquê daquilo, por que aquilo está acontecendo daquela forma, por que a pessoa está agindo daquele jeito. Nós vamos direto na reprovação, nós vamos direto no apontamento. E quando a gente faz isso, a gente não ajuda, não é? A gente não auxilia da forma que deveríamos auxiliar. Nós não acolhemos a pessoa. Se nós partimos para a crítica, nós não vamos auxiliá-lo para que ele perceba que ele está errando, que ele não está agindo de maneira correta, que a fala dele está sendo ruim naquele momento. Então, a compreensão é muito difícil, porque nós partimos do pressuposto que a pessoa está falando daquele jeito é porque ela realmente não entende de nada, porque é ignorante, porque é bruta, porque não sabe se colocar no momento presente ali e falar direito, que ela não tem educação, né? Que ela é uma pessoa completamente sem educação. Então, quando nós fazemos isso, nós não colocamos a caridade em ação. Porque a caridade ela tem que ser colocada não só com bens materiais, ela tem que ser colocada nas nossas atitudes diárias, né? De todos os santos dias da nossa vida, levantarmos com a predisposição de sermos pessoas melhores e sermos pessoas solidárias com aqueles que mais necessitam do nosso auxílio, da nossa compreensão, da nossa generosidade. Fácil acomodar, difícil realizar. Então é muito fácil nos acomodarmos numa situação tranquila, né? Nós estamos muitas vezes muito bem colocados em algumas situações financeira, né? Bem acomodados numa casa confortável, bem acomodados dentro do nosso segmento religioso, dentro da casa espírita, dentro do templo, dentro das igrejas, não importa qual segmento que nós temos, e muitas vezes estamos nos sentindo muito bem confortados ali, e nós não fazemos nada para realizar, né? Então, quando nós estamos muito confortáveis, nós ficamos estagnados. Não mudamos nada, nem para nós mesmos e nem para o próximo. Então, aquele que está muito acomodado e está se sentindo muito confortável na situação que está, preste bem atenção, porque pode chegar o momento, e vai chegar, se é que já não chegou, de ser sacudido pelas leis divinas para que faça diferente, para se levantar,
para nos ajudar a nos levantar. Porque prestem bastante atenção nisso. Quando nós estamos muito confortáveis, quando nós estamos muito tranquilinhos na nossa situação, algo sempre acontece. Sempre traz algum desconforto, chega para nos fazer nos movimentar. Ou uma dificuldade financeira, ou um problema com o trabalho, ou um problema com algum parente, ou um problema de saúde. Alguma coisa vai chamar a nossa atenção para nos dar uma sacudidela, para que a gente possa, então, sair da zona de conforto e construir. Sair e construir. Porque se nós não construímos nada, qual é a verdadeira intenção da nossa reencarnação? Para que nós estamos aqui? Para ficarmos o tempo inteiro contemplando as belezas do mundo, não é? Não que isso seja errado, mas não só fazer isso e só nos beneficiando da nossa situação financeira, de trabalho, de família, que está tudo muito certinho. E a gente tem que perceber que a vida, ela não é linear, não é? Ela não é assim, uma linha reta. Ela é uma questão, assim, entre altos e baixos o tempo inteiro. Porque se não for assim, nós não crescemos. Se a nossa vida for só assim, nós paramos de crescer. Nós começamos a ficar muito estagnados mesmo. Não aprendemos mais nada, não construímos mais nada, não saímos daquele estágio em que nós estamos. E nós viemos para essa encarnação para melhorar, para sair daqui melhor do que chegamos e não para ficar nessa mesmice o tempo inteiro. E algumas pessoas até conseguem ter uma linha de crescimento bem legal. Aí chega num determinado ponto no determinado ponto onde ela queria chegar, estagna, fica estagnado aqui em cima. Não está mais aqui embaixo. Subiu e parou. Por quê? Porque ficou mais velho, porque se acomodou com a situação da qual está no momento, porque acha que não dá mais tempo para aprender mais nada, que tudo que vier da agora para frente é lucro, né? E que não preciso fazer mais nada, porque afinal de contas eu já fiz tudo que eu tinha que fazer para chegar aqui, então agora eu só tenho que aproveitar tudo que eu conquistei e ficar por isso mesmo, e terminar os restos dos meus dias assim. Só que o que acontece muitas vezes é que nós saímos daqui de baixo e vamos subindo, estagnamos e estamos, vamos supor, na faixa dos seus 50, 60 anos, não é? Mas o projeto reencarnatório dessa pessoa é até os 80 e ela estagnou aqui nos 50, nos 60, então se ela estagnar nos 50, ela vai passar 30 anos estagnada. Se ela tiver 60, ela vai passar 20 anos estagnada, se o seu projeto reencarnatório for de 80 anos, não é verdade? Não tem tempo suficiente para crescer mais ainda e se tornar uma pessoa muito maior do que ela está nesse momento? É isso que nós precisamos aprender a fazer, construir. Fácil ganhar, difícil ceder. Ele está falando aqui que é muito fácil, muitas vezes, a gente conquistar as coisas, né? Conquistar status, conquistar posição, conquistar... eu falo sempre... Eu sou a pessoa que dá sempre a última palavra. Depois de mim, ninguém mais pode falar, né? Então, eu sei fazer isso, mas eu não sei ceder nos momentos que precisa ceder. Porque eu estou completamente fascinado por aquilo que eu conquistei. Pelo estágio que eu estou, pelo estado que eu estou, pelo que eu já aprendi, pelo que eu já cresci. Então, eu sou a última bolacha do pacote. Então, eu falo e todo mundo obedece. Eu dito uma regra e todo mundo tem que seguir. Só que não pode ser dessa forma. Nós precisamos ceder também em alguns momentos. Porque se nós não cedermos em alguns momentos, ainda assim, como nós acabamos de dizer, não tem crescimento mais para nós. Porque se eu sei tudo, se eu já aprendi tudo, não cabe mais nada em mim. Não tem mais espaço para aprendizado, não tem mais espaço para o conhecimento. Mas se eu sou uma pessoa que sei ceder, em momentos, por exemplo, de chegar num ponto onde o embate chegou num ponto onde os dois lados estão com a razão, alguém tem que ceder. Alguém vai ter que ceder, dar um passinho para trás, para poder continuar naquele debate.
para poder continuar naquela construção ali das ideias. Porque se ficarem os dois estagnados ali, eu tenho razão e ele também tem razão, o outro também tem razão, não tem mais crescimento, porque aí estagnou de fato. Então é muito importante aprender a ceder, ainda que a gente tenha, em alguns momentos, certeza de que estamos certos. Mas se nós ficarmos tendo tanta certeza que estamos certos, nós não vamos abrir espaço para que o outro perceba que ele está errando também, não é? Então precisa ter esse momento de aprender a ceder, de aprender a calar, de aprender a ouvir. Fácil crer, difícil discernir. É muito fácil a gente acreditar em tudo que nos dizem, em tudo que nós lemos, tudo que nós vemos na internet, tudo que passa por nós. É muito fácil a gente crer nas coisas, porque às vezes a gente é muito crédulo também, né? Então alguém diz alguma coisa pra gente, a gente acredita. Alguém que a gente confia traz alguma coisa pra gente, a gente acredita naquilo que a pessoa está falando. E aí não buscamos mais conhecimento sobre o assunto. Mas o que a gente precisa fazer? Saber ter discernimento, é o que o Albino está dizendo aqui. É fácil crer, mas é difícil discernir. Então a gente precisa ter discernimento para decidir se aquilo é certo ou errado. Se dá para confiar ou se não dá para confiar, né? Por exemplo, nós estamos passando por um momento agora no nosso país, no momento de campanha eleitoral, não é verdade? Então esse momento é um momento crucial para a sociedade. Então todo mundo está falando a verdade. Está todo mundo falando a verdade nas campanhas, não é? Só que quem realmente está falando a verdade? Quem realmente está sendo mais sincero ali, né? Verdade absoluta ninguém vai falar, a gente sabe disso. Mas quem de fato a gente pode confiar, né? Como que a gente vai saber quem está certo, quem está errado, quem está falando a verdade e quem não está falando a verdade? É aí que entra o nosso discernimento. Alguém está falando algo que é absurdo demais, que provavelmente essa pessoa não vai conseguir fazer o que ela está falando, não é? Então a gente precisa aprender a discernir o que é razoável e o que não é razoável, o que é certo e o que não é certo, para que a gente possa tomar a decisão mais acertada no momento. Fácil ensinar, difícil exemplificar. Nós já até falamos um pouquinho sobre isso, né? Sobre os exemplos de Jesus, de Chico e de Francisco de Assis. Então, é fácil ensinar, difícil é exemplificar, né? Então, exemplificar tudo aquilo que nós estamos ensinando, que nem hoje nessa palestra, nós estamos falando sobre, né, fácil e difícil. É muito fácil vir aqui falar sobre esse assunto, seguindo aqui a orientação do livro. E seguindo também a orientação da doutrina espírita. É muito fácil fazer isso para a gente que está com os livros na mão e que a gente já leu o texto, né? Mas como nós vamos exemplificar tudo isso que nós estamos falando aqui? Qual o comportamento que nós temos que adquirir para mostrar aos irmãos que estão assistindo às nossas palestras, vindo aqui na casa, observando tudo que acontece aqui e ouvindo tudo que se fala aqui? Se nós não exemplificarmos tudo isso que nós estamos falando. Não é? Se nós, por exemplo, falarmos assim, meu irmão, confie em Jesus, Jesus está no comando de todo o nosso planeta. É fato, Jesus está mesmo no comando de tudo aqui. Mas e se eu só falar isso e não confiar? Se no momento de dificuldade da minha vida eu me desesperar de tal forma que aquele que veio aqui e ouviu a palestra que eu mesma fiz e olhar para mim e falar assim, nossa, mas ela fala tanto de ter confiança em Jesus e ela está desse jeito desesperada? Então não tem tanta confiança assim. Então esse Jesus aí não é um Jesus assim tão forte quanto ela fala que é. Porque se ela fala isso, mas ela também não confia nele, como é que eu posso confiar? Não é? Então nós precisamos dar o exemplo de confiança no amor divino, por mais que esteja doendo na nossa carne, por mais que esteja passando um momento complicado, difícil. É proibido você chorar? É proibido você, de vez em quando, se desesperar e muitas vezes até reclamar? Não, não é. Isso faz parte da nossa humanidade, da nossa fragilidade enquanto seres humanos, porque nós estamos na carne. E é muito difícil dizer que está confiando na mudança quando a dor está muito grande, está muito intensa, não é? Mas isso não quer dizer
que nós vamos sair por aí desesperados, batendo em tudo que é porta, xingando, falando e dizendo que Deus esqueceu de nós, porque nós sabemos que isso não é verdade. Não é? Então, o nosso exemplo nos momentos de dificuldade é que vai passar para os irmãos de que fato nós temos um irmão maior que é muito amoroso e que está sempre do nosso lado e que Deus, o nosso Criador, Ele está o tempo todo nos amparando. E que se nós estamos passando por essa ou aquela dificuldade, por alguma razão tem atrás disso tudo. É para algum aprendizado. Nada que nos acontece é por acaso e a gente não perde nada na nossa encarnação, a não ser que nós façamos questão de perder, de não querer tirar nenhum ensinamento daquela situação, não é? Então, é muito fácil ensinar, mas é muito difícil exemplificar. Fácil sofrer, difícil aproveitar, que segue esse item anterior, não é? Que é difícil de exemplificar. Então, é fácil sofrer. Sofrer é fácil mesmo, né? É fácil chorar, é fácil gritar, é fácil se lamentar, é fácil ficar o tempo todo se colocando na condição de coitado, né? Na situação de vítima. Isso é muito fácil. A gente faz isso o tempo inteiro. Às vezes, até sem perceber, a gente está fazendo isso. Mas é muito difícil aproveitar essa oportunidade, essa lição, esse exemplo de aprendizagem que nós estamos recebendo da pátria maior, né, do nosso Pai. Porque Ele não vai nos castigar pelos erros que cometemos, mas Ele vai exemplificando na nossa vida, através da dor e do sofrimento, por que nós não devemos continuar agindo do jeito que estamos agindo. É para isso que a dor e o sofrimento ainda existem no planeta de provas e expiações. Porque nós só aprendemos quando dói na nossa carne. Aqui na doutrina espírita nós costumamos dizer assim: ninguém chega na doutrina espírita pelo amor. A maioria chega pela dor. Não vamos dizer ninguém, porque a gente sabe que tem famílias que já nascem dentro da doutrina espírita e já seguem mais ou menos aí o que a doutrina espírita diz, né, sobre essas questões todas da nossa existência. Mas a grande maioria de nós chegamos na casa espírita através da dor. Porque enquanto é aquilo que nós falamos lá no começo, nós estamos na zona de conforto, está tudo bem na nossa vida, a nossa vida está na linha reta, nós não estamos tendo nenhuma dificuldade para continuar na nossa caminhada, nós não movimentamos nada em torno de nós. Mas quando a dor e o sofrimento chega, isso faz com que a gente saia da mesmice que nós estamos e possamos então passar a ter um pouquinho mais de atitude, seja para melhorar a nossa saúde física, ou seja para aprender uma nova profissão, aprender a sair do lugar em que estamos para ir para outro lugar, muitas vezes desconhecido, né? Que vai nos trazer um aprendizado diferente daquilo que nós recebemos até então. E aí então nós podemos continuar melhorando e aprendendo. Quando nós não podemos, gente, de maneira nenhuma ficar estagnado. Quando nós percebermos que nós estamos estagnados em determinada situação, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja ela moral, seja ela de qual segmento da nossa existência for, temos que nos preocupar, porque estamos sem crescimento. Quando nós estagnamos, nós não crescemos. Então, nós precisamos ter discernimento, como disse o Albino aqui na lição, né? Ter discernimento para entender, minha vida está muito calma. Está tudo muito parado aqui. Eu preciso fazer algo para melhorar isso. Eu preciso aprender alguma coisa nova. Antes que a dor chegue para fazer com que a gente faça isso. Nós não precisamos sofrer nem sentir dor para dar um passo para frente. É que muitas vezes nós esperamos isso acontecer porque nós ficamos acomodados muitas vezes. Então nós precisamos sair do comodismo e aprender algo novo antes que a dor chegue. Antes que nós possamos perceber que estamos sofrendo. Porque até para percebermos que estamos sofrendo, nós demoramos um pouquinho quando estamos estagnados, não é? E quando percebemos que estamos sofrendo, aí é porque a dor se intensificou, né? E aí a gente precisa parar de esperar isso acontecer na nossa vida para darmos um passo para frente.
está tudo bem na minha vida, minha família está tranquila, eu tenho um bom emprego, não estou com problemas financeiros agora, minha saúde está ok, mas eu preciso fazer algo diferente, preciso aprender alguma coisa a mais. Não estou aqui só para ficar contemplando as belezas da natureza e nem só usufruindo de tudo aquilo que eu já conquistei. Eu preciso continuar aprendendo, porque se a gente parar, a cabeça não aguenta, como diz o Raul na música dele, né? Não pense que a sua cabeça aguenta se você parar. Ele fala isso na música. Então, se nós pararmos, a nossa cabeça não aguenta, porque nós somos seres criados para crescer, para evoluir, para melhorar cada dia. E se nós pararmos, o nosso próprio ser, a nossa própria mente vai dizer para nós que tem alguma coisa errada com a gente. Por que você parou? Só porque você se aposentou? Só porque você ficou mais velho? Só por isso você está parando? Só porque alguém falou que você está velho, que não é mais tempo de você aprender nada? Não, não é assim que as coisas funcionam para nós. Nós precisamos ser pessoas o tempo todo proativas, a gente tem que estar sempre em atividade, né? Porque nós não podemos parar. O tempo inteiro nós temos que crescer, melhorar, evoluir e aprender. Aprender não ocupa espaço, conhecimento não ocupa espaço. Ah, mas você vai aprender isso daí não vai te servir para nada. Não importa. Não importa se eu vou utilizar isso na minha vida. Mas é um aprendizado a mais que eu estou tendo, é um conhecimento a mais. Um dia vai servir de alguma forma. Não sei quando, mas vai, não é? Então, ele encerra a nossa lição falando assim, ó. Qualquer pessoa, de qualquer condição, pode fazer o que é fácil. Entretanto, efetuar o que é difícil pede noção de responsabilidade e burilamento íntimo. Então, precisamos mudar de dentro para fora. É por esse motivo que o Espiritismo, sendo em si mesmo a doutrina da fé raciocinada, para que se cumpra o imperativo evangélico do a cada um segundo suas obras, reclama o combustível do serviço individual, para que brilhe em cada um de nós o facho da educação. Albino Teixeira. Então, ele está dizendo assim, para que essa frase de Jesus, a cada um segundo suas obras, funcione para nós temos que estar reclamando o combustível do serviço individual. Qual é o combustível do serviço, do serviço individual? Qual é o nosso combustível? Primeiro, a nossa fé. E depois, a nossa vontade de ser diferente e de melhorar a cada dia. Independente se eu estou jovem, se eu estou na meia idade ou se eu já estou velho. Eu tenho que sempre estar aprendendo, me colocando à disposição do conhecimento, de dar sempre um passinho adiante daquilo que eu já tenho, daquele conhecimento que eu já adquiri. Não é? Então, sendo dessa forma, não podemos ficar acomodados. Precisamos estar sempre nos testando mesmo, colocando para nós situações que nós acreditamos que é muito difícil, para que nós possamos fazer esforço para aprender outra coisa diferente daquilo que a gente já está acostumado e para que a gente não se acomode. Porque se a gente fizer só o que é fácil, a gente fica acomodado também. Então, a gente tem que sempre nos colocar em situações que vai nos desafiar. Lógico que não em situações perigosas, né? Mas em situações que vai nos desafiar cada dia. Aprender uma língua nova, aprender uma profissão nova, fazer um estudo diferente daquilo que a gente está fazendo, não é? Ler livros que a gente geralmente não costuma ler. Isso tudo faz com que a gente dê um passinho para frente. Então, vamos aproveitar a lição de Albino Teixeira, que é maravilhosa, que nos trouxe hoje um conhecimento muito grande e vai nos fazer com que a gente saia da zona de conforto que nós nos encontramos agora, para melhorar ainda mais a nossa capacidade de sermos pessoas melhores, de discernir melhor, né? E de exemplificar aquilo que estamos aprendendo de forma mais eficaz. Muito obrigada a todos. Que todos tenham uma ótima semana e que nós possamos nos encontrar sempre, todas as segundas-feiras, para aprender mais, entender um pouquinho mais sobre a nossa existência no planeta e agradecer sempre a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior e toda a espiritualidade amiga que trazem para nós essas lições grandiosas para o nosso crescimento. Que
Que assim seja, graças a Deus.